Olá pessoal, meu nome é Fábio Luiz, eu sou coordenador de treinamentos da Mestre das Motos, da unidade de São Paulo. Esse é o 6º vídeo do Vivendo em Oficina e espero que esse vídeo também ajude você que pretende montar uma oficina de motocicletas e você que já tem uma oficina a potencializar os seus resultados dentro da sua oficina. Isso quer dizer, o que eu considero como potencializar? É você trabalhar menos, trabalhar melhor e ganhar mais, tá? Eu acho que isso é potencializar aí os seus resultados. Então vamos lá. Hoje eu quero falar sobre o comportamento de mecânico versus boqueta, tá? Então eu separei aqui os critérios, né, para falar sobre isso, que é o começo da profissão, o atendimento, né, fazendo o orçamento, o teste do serviço executado, tá? O número de retorno e o pós-cargada, tá? Então vamos lá. Começo da profissão. O que acontece é o seguinte, como que o boqueta começou na profissão? O boqueta começou assim, ele tinha a idade entre 16 a 22 anos e aí ele sempre gostou de motocicleta, assim como eu, como você, né? Só que o que aconteceu? Ele levou a moto dele para trocar óleo um dia numa oficina e ele viu que o cara soltou um parafuso, colocou de novo o parafuso, tirou o óleo, né? Tirou o parafuso, drenou o óleo, pôs o parafuso de novo e colocou o óleo novo. Aí o que ele pensou? Ele falou, bom, se é para tirar um parafuso e depois pôr de novo, isso daí eu faço. E aí ele foi lá, a próxima troca de óleo, ele mesmo trocou da moto dele. Aí, um belo dia, ele precisou trocar o corcopinho da moto, né? o corrente, coroa e pinhão, né? O kit de relação da motocicleta. E aí, o que aconteceu? Ele simplesmente levou na oficina, viu o cara trocar, viu as ferramentas que o cara precisou, foi lá e falou, no próximo eu troco em casa. E aí ele começou a trocar peça. O que acontece? Esse caminho ele é meio perigoso, né? Porque o cara, ele percebe que o boqueta, né? Ele percebeu que ele tinha uma certa habilidade para fazer aquilo, ele até tem um certo talento para fazer aquilo, mas ele não tomou o caminho correto, que é o caminho do conhecimento, né? Porque conhecimento é poder, né? E ele simplesmente se desviou desse caminho, né? Ele ficou só no caminho de praticar, e ele esqueceu que para você ter uma profissão, para você falar, eu sou profissional de alguma coisa, você tem que aliar a teoria com a prática, né? Você tem que ter a teoria, saber o porquê você está fazendo, com uma boa prática, né? Então, meio que o boqueta ele começou meio torto e eu conheço boquetas aí que, o cara tem oficina há 15 anos e é 15 anos fazendo cagada aí na moto dos outros, tá? Infelizmente eu tenho que falar assim, porque é isso que o cara faz, é cagada em cima de cagada na moto do cliente, tá? Tá. Fabião, e o mecânico? Como é que o mecânico inicia na profissão? O mecânico ele começa como boqueta, tá? Eu comecei assim, o Salim começou assim, você provavelmente começou assim, que é o quê? A gente é apaixonado por motocicleta e aí a gente vê um cara fazendo manutenção e assiste um vídeo no YouTube, sei lá, e aí a gente começa a fazer manutenção na nossa moto. Perfeito. Olha o que eu falei, nossa moto. Só que o que acontece? Aí aparece o vizinho, o primo, o irmão e fala, faz na minha. Opa, o negócio começou a ficar sério. Você vai lá e fez na de outra pessoa. Perfeito? Legal. Ainda não está sério. A partir do momento que você cobrar para fazer qualquer serviço que seja, você já está profissionalizando isso. Então o que acontece? Um mecânico de verdade, ele percebeu essa linha onde ele tinha que seguir. Ele simplesmente, ele se tornou mecânico porque ele começou como um mexelão, começou mexendo, e aí alguém direcionou ele e falou, você tem talento, mas você precisa buscar o conhecimento, quer fazer algum curso, né, ou, sei lá, faculdade, não sei, mas ele tem que procurar o conhecimento daquilo que ele está fazendo. Então, o começo da profissão, entre o boqueta e o mecânico, é exatamente o mesmo, porém o mecânico foi buscando o porquê das coisas e o boqueta não, o boqueta ele focou só em ganhar dinheiro, só em trocar peça.
tá bom? Então isso é importante de vocês saberem. Atendimento. A diferença entre o boqueta e o mecânico é o seguinte: o boqueta, ele atende o cliente sem critério nenhum. É mais ou menos assim: o cara chega com a CG 150 dele, tá, sei lá, fazendo um barulho no motor, certo? O boqueta, ele não tem critério para o atendimento. Então o que acontece? A moto está na calçada e o boqueta já está desmontando a moto do cara a fim de achar qual é o barulho no motor, ou por que a moto não funciona, ou, sabe, ele já começa a mexer na moto do cliente sem fazer nenhum acordo, sem perguntar se o cliente está com dinheiro ou não está, ele simplesmente sai mexendo. O que acontece? Eu entendo que isso de repente não seja de má fé, mas isso acaba atrapalhando a vida do cliente e ele nem percebe. O boqueta não percebe isso, que na realidade o cliente chegou com um problema e agora a moto dele está toda desmontada na calçada e o problema agora se tornou muito maior, tá? Essa é a conduta do boqueta. Ele simplesmente, o atendimento dele, o orçamento que ele vai fazer é uma coisa totalmente sem critério, ele não tem um passo a passo, né? Já o mecânico não. O mecânico, o que ele faz? Ele faz um atendimento verbal no máximo. Então pensa assim, ó, se você chegar na oficina, por exemplo, de um canal que eu gosto, que o cara não fala abobrinha, é o Madeira Performance. Então, por exemplo, se você chegar na oficina do Madeira, eu não conheço ele, tá, pessoal? Mas eu tenho certeza disso. Se você chegar lá na oficina dele, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um atendimento verbal somente, ele não vai tocar a mão na sua moto, tá? Então, o que é esse atendimento verbal? É para filtrar, é para abstrair qual é o problema da moto. Mas não significa que ele vai simplesmente põe a moto aqui para dentro que eu já vou começar. Não, não. A moto tem que entrar numa fila de espera, tá? Todo comércio que é organizado tem que ter uma fila de espera, tá? Vocês têm que pensar na sua oficina como se ela fosse um hospital, correto? Então o que acontece? Você chega no hospital, você não tem que pegar uma fichinha, depois você vai lá no caixa, aí se você tem convênio, você apresenta o cartão do convênio, aí depois você faz uma triagem, aí depois você vai para o consultório, que é feito um diagnóstico e talvez ele tenha que fazer alguns exames. Não foge muito disso. Uma oficina organizada, ela trabalha mais ou menos parecido com isso, tá? E você percebe que na oficina do boqueta não, é uma coisa totalmente aleatória, é roleta russa, sabe? É tipo, você não sabe o que vai acontecer. Cada cliente que ele atende é de um jeito, tá? Então, é fundamental para você que já tem uma oficina e está assistindo esses vídeos a fim de melhorar a sua vida, e você que vai montar uma oficina e quer começar certo, você já entender que você tem que ter um algoritmo, você tem que ter um passo a passo para atender o cliente, para gerar orçamento, tá bom? Que é muito simples, você tem que pensar, pô, o cliente chegou, qual a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu tenho que atender ele verbalmente. Ah, vou fazer uma abstração do problema, olha, eu acho que pode ser isso, pode ser aquilo, tal, mas eu tenho que desmontar a moto para analisar. Opa, ordem de serviço. Pôs a moto para dentro, ela vai entrar numa fila e por aí vai, tá bom? Então, o atendimento de um boqueta, ele é totalmente aleatório, roleta russa, e o atendimento do mecânico não, ele é uma coisa ordenada, tá? Então, presta atenção nisso daí que é bacana. Teste do serviço executado. Teste do serviço executado é o seguinte: o boqueta, ele fecha um motor. Ele testa? Não. O boqueta, como a vida dele é totalmente aleatória, totalmente desorganizada, a vida dele é profissional, né? Eu posso generalizar, falar que a vida dele é assim também na vida pessoal, mas na oficina a gente sabe que é. Como é totalmente desorganizado, ele simplesmente fecha motor aleatoriamente e muito provavelmente ele não testa, tá? Por exemplo, os que eu conheço, eles não têm o costume de testar o motor, tá? Já o mecânico de verdade, não, ele cria padrões para testar o motor que ele fechou. Eu estou falando de motor, mas pode ser um retentor de bengala, pode ser um freio, né? Pode ser uma carburação ou uma limpeza do corpo de injeção, do sistema de alimentação. O mecânico, ele se preocupa muito
em testar o que ele fez, para ele ter certeza que o problema acabou, tá? Já o boqueta não. O boqueta ele é totalmente aleatório. Ele tem motor que ele testa, tem motor que ele não testa, mas eu garanto para vocês que, pelo menos 60%, 70% ele não testa. Ele fecha o motor. Quem que vai testar? É o cliente. Então o cliente, se você for parar para pensar, ele é um cobaia, né? E isso não é legal. O cliente não chegou e pagou para fazer o motor e depois virar cobaia, não. Ele pagou para resolver o problema dele, não para gerar outro, tá? Então, particularmente, eu não acho isso legal. Eu acho que você tem que fazer o trabalho e você tem que testar, tá bom? Então, essa é a diferença entre o boqueta e o mecânico. O mecânico testa, de preferência, 100% do que ele faz, tá? Legal. Número de retornos em percentual. O que acontece, pessoal? Eu já fiz algumas pesquisas, porque eu sou do ramo desde os meus 13 anos, já trabalhei em fábricas, fui mecânico da Polícia do Exército, eu tenho uma história bacana aí. Já tive oficinas, o Mestre das Motos foi minha última oficina, né, com a minha esposa, e agora virou escola, já tenho 8 anos. Mas enfim, o que eu já pesquisei? Qual é o número de retorno de uma oficina boqueta? De uma oficina daquele cara que faz tudo, sabe, a culhão. O número de retorno, ele chega a 60%. Então pensa assim, ó. Hoje, você executa, você que está assistindo esse vídeo, você executa um trabalho, certo? Eu não sei se você é padeiro, você é engenheiro, você é lixeiro, eu não sei. Mas pensa assim, ó, pega o que você faz hoje e numera. Faz assim, ó, eu vou fazer 10 coisas, tá? De 10, vamos imaginar que você seja um padeiro. De cada 10 pães que eu faço, 6 pães, 60%, eu tenho que jogar no lixo ou refazer. Você vai conseguir ganhar dinheiro assim? Não vai, né? Nenhuma profissão isso vai dar dinheiro. Então não é diferente numa oficina de motocicleta do boqueta, tá? Não é diferente. O boqueta, ele tem uma sensação que ele ganha dinheiro pelo volume de moto que chega. Só que o que ele não percebe é que na realidade, você ter um volume de moto, ter 10, 15 motos lá dentro, não significa que você está ganhando dinheiro. Só significa que você tem bastante trabalho. Mas se você está ganhando dinheiro, isso não é certeza. Porque, só para vocês entenderem, o dinheiro ele só entra na oficina quando a moto sai. E assim, se eu cobrei R$100 para fazer um serviço, eu cobro R$100 para fazer uma vez. Se eu fizer o serviço, entregar a moto para o cliente, vou imaginar que eu sou um boqueta. Eu fiz o serviço e entreguei a moto para o cliente sem testar. Isso quer dizer, eu não sei se deu certo. Aí o cliente sai com a motocicleta. Aí o cliente percebe que o serviço não ficou bom. Quando o cliente volta, eu vou ter que atender ele de novo, eu vou ter que fazer o serviço provavelmente de novo. Então eu já não ganhei R$100 de mão de obra, eu ganhei 50. Fora outros prejuízos, né? Por exemplo, a credibilidade com o cliente. Você perdeu, né? Porque se você tivesse testado a moto, né? Se o boqueta tivesse testado a moto, ele simplesmente ia perceber que o serviço não ficou bem feito, ia refazer, ia testar de novo até o serviço ficar bem feito. Quando o serviço ficasse bem feito, ele entregava para o cliente, pronto, o cliente satisfeito, R$100 no bolso. Mas você percebe que não é isso que acontece. Então o que acontece? Essa margem de erro de 60% de uma oficina boqueta, para mim isso é inaceitável. Porque em qualquer profissão, se acontecer isso, se você tiver uma margem de erro de 60%, você não ganha dinheiro, você paga para trabalhar, tá? Então, só para vocês terem uma ideia. Já numa oficina onde tem um mecânico, tá? Não importa se é uma concessionária, se é uma oficina particular, não importa. Um mecânico de verdade, como ele testa o que ele fez, a margem de erro tem meses que chega a zero, tá? Isso é dinheiro no bolso, isso é legal pra caramba. Porque, cara, imagina assim, ó, esse mês eu fiz 20 motos, ok? Trabalhei em 20 motocicletas e não tive nenhum retorno, porque eu testei as 20. Já o boqueta, é que ele não conta, né? Mas vamos imaginar que ele contasse, eu mexi em 60 motos.
só que eu tive retorno em 40. Cara, imagina, ele mexeu num volume absurdo, em 60 motos por mês, só que em 40 motos ele teve que pedir desculpa pro cliente, ou ficar dando, sabe, rebolando e tal, e não sei o que, porque o serviço não ficou bem feito, porque ele usou o cliente como cobaia, porque muitas vezes ele enganou o cliente percebeu ou desconfiou. Então assim, isso não é legal. O legal é você ter margem de erro de 0, você não ter retorno. E o único jeito de você não ter retorno do seu serviço, escuta aqui, ó. O único jeito é você testar o serviço que você fez, tá? Então, eu troquei uma pastilha de freio, vou testar. Eu fiz uma carburação, vou testar. Eu troquei um guidão, vou testar. Sabe, eu acho que você tem que desenvolver técnicas para você testar a motocicleta, ou no quarteirão, ou na própria oficina. Mas se você tem que testar, você tem que testar. Porque senão a sua margem o seu número de retorno do seu serviço vai ficar muito grande. E aí você não ganha dinheiro mesmo, tá bom? Então legal. Agora eu coloquei como quinto aqui o pós-cagada. O pós-cagada, é engraçado isso daí, né? Mas é real, cara. Você só conhece o profissional pós-cagada, tá? Eu chamo de pós-cagada. É mais ou menos assim. Imagina que você levou a sua moto para consertar num boqueta. E aí ele esqueceu a pinça de freio solta, tá? Igual eu já vi em oficinas aí. O cara foi trocar a pastilha de freio, espanou os 2 parafusos, porque ele acha que torquímetro é coisa de louco, né? Torquímetro? Não, que isso, ó, aperto na veia do braço aqui, pô, é ridículo. Mas enfim, é a metodologia do cara. Aí ele foi lá, espanou, né? Ele falou, não dá nada, já fiz isso antes, beleza. Deixou os 2 parafusos da pinça de freio do caliper espanados. Passou um tempo, o cliente andando com a moto, a pinça soltou. O cliente fica sem o freio, beleza. O cliente volta na oficina, né? Ele vai reclamar, vai falar, ô bicho, pelo amor de Deus, troquei a pastilha aqui faz 2 dias, me soltou a pinça de freio. Aí é que você vai conhecer o profissional. O boqueta, muito provavelmente, ele quer driblar a situação, dando desculpinha, e muitas vezes ele quer jogar a culpa para o cliente. Tem certeza que você não soltou esse parafuso aí? Ou alguém lá na sua rua ou na garagem da sua casa não soltou? O profissional de verdade, no caso do mecânico, ele simplesmente cala a boca, entendeu? E vai lá e refaz o mais rápido possível e ainda arruma alguma forma de dar um brinde para o cliente para tentar tirar essa má impressão. Quando você fizer cagada, se você pretende realmente ser um profissional de renome na sua região, você vai fazer cagada. Uma hora você se distrai, tá? Eu já fiz, o Salini já fez, todo mundo faz. De vez em quando você, aquele dia que você acordou com mais preguiça, se acaba abreviando o caminho e se acaba fazendo uma cagadinha na moto do cliente, tá? Nem que seja pequena, mas você acaba fazendo. Então, a minha recomendação é o seguinte: fez cagada, assume ela imediatamente, tá? Imediatamente fala, me desculpa, né? Fala para o cliente, me desculpa, vou consertar agora, para tudo que você estiver fazendo. Conserta e, se possível, faz um plus, faz um a mais na moto do cliente. Sei lá, calibra pneu, reaperta raio, lubrifica cabo de embreagem. Tem muita coisa para você agradar o cliente que não vai te custar nada. Vai só 5 minutinhos ali, você agrada o cliente fazendo uma coisinha a mais. Ok? Pessoal, eu espero estar ajudando com esses vídeos, tá? Estou tentando fazer eles mais rápidos e objetivos. Eu não sei se vocês perceberam. E é isso aí, até o próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou tentar explanar alguns assuntos que geralmente dão problemas em oficina e eu vou mostrar algumas soluções para vocês para que isso não aconteça na sua oficina, tá? Então até o próximo vídeo, muito obrigado, até!